Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa em destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Obrigado pela sua audiência conosco nesse espaço, que é mais uma oportunidade de trazer informação para você de relevância e, obviamente, bem aprofundada. E hoje no nosso programa nós vamos falar sobre uma iniciativa inédita no Espírito Santo e que até extrapola o nosso estado. Vamos falar da área da justiça com uma aliada tão importante na tecnologia para fazer, por exemplo, uma aproximação muito maior das pessoas que não são do meio jurídico com as terminações e, obviamente, os andamentos de processos, por exemplo, uma das aplicações de tudo que a gente vai falar aqui hoje. Justamente com a nossa convidada, que já está presente aqui conosco no nosso Em Destaque nessa manhã. Hoje participa com a gente Maria Luísa Fontinelli, ela que é advogada e fundadora do Mais Jus, que é esse sistema que a gente vai conhecer a partir de agora. Maria Luísa, muito bom dia, bem-vinda. Obrigado. Eu que agradeço o convite, Fábio. Bom dia para todos vocês. Que bom. Inicialmente, queria que você apresentasse o Mais Jus, porque é a partir daí que a gente vai entender a relevância e até a ideia inédita, né, em relação a tudo que ele está propondo e já aplicando. Então, explica para a gente, por favor. Um prazer. Bem, o Mais Jus é um sistema que a gente desenvolveu com o objetivo de aproximar as pessoas do que acontece nos processos judiciais dela. Então, você que tem um processo judicial e vive se perguntando o que está acontecendo nele, aí quando tenta ter acesso a alguma informação, encontra aquele monte de palavras complicadas que aparentemente afasta mais do que aproxima. Então, a gente olhou para essa dor e nós pensamos, vamos tentar achar um meio de solucionar esse problema. Então, com isso, o Mais Jus busca andamentos de processos, então a gente monitora os processos. E toda vez que tem um novo andamento, a gente fala, nosso robozinho vai lá diariamente buscar. Quando tem um novo andamento, a gente puxa, explica o que significa num vocabulário fácil, como a gente está conversando aqui, e explica um e agora. Então, o que vai acontecer em seguida? Porque também, né, Fábio, é comum, a pessoa vê o andamento, mas o que tem que fazer? Tem que esperar, tem que ter alguma medida, juntar algum documento. Então, a gente explica o e agora para te deixar mais tranquilo, sabendo que seu processo está acompanhado e que a gente está acompanhando também por você. Excelente. É uma dor real essa, né, que foi identificada, como você falou, em relação às pessoas com dúvidas por talvez não entender propriamente o que aquele termo ou aqueles termos estavam significando para a realidade daquele processo. E, obviamente, também, né, se o advogado viu, né, se você precisa de alguma outra iniciativa, ajuda as duas partes, então, as três, né? A justiça, o cidadão e quem está fazendo esse trabalho, né, acontecer, o advogado. Sim, o cidadão é o maior interessado no processo. Afinal, é ele que está vivendo aquela angústia, a ansiedade de resolver, é ele que está imerso ao problema. Aí a gente tem ou o advogado, que está assessorando ele, ou o defensor, que, né, presta um trabalho excelente, mas tem um volume de atendimento muito alto. Então, torna difícil dar esse feedback, né, fazer esse acompanhamento tão próximo desse assistido. Então, nosso objetivo é entrar como um facilitador, uma ponte para, de um lado, esse assistido ou esse cliente estar sempre acompanhado, né, se sentir sempre informado, sem que isso demande tempo de quem informa. Então, o defensor ou o advogado não precisariam parar suas atividades, né, cotidianas, como fazer petições, cumprir prazos, enfim, outras atividades da profissão, para ficar mantendo esse contato tão próximo ao assistido ou ao cliente. Que bom. Eu falei já da palavra tecnologia, você também falou do robozinho, né? Então, a gente entende que tem, obviamente, uma questão tecnológica envolvida aí, até para que essa instantaneidade, né, seja também preservada e seja esse diferencial que o Mais Jus já apresenta. Qual é essa tecnologia? Inteligência artificial, então? Tem inteligência artificial envolvida, tem um time, né, dedicado a esse desenvolvimento, que eu falo, a minha parte é da advocacia. O identificador, pensar na solução, aproximar as pessoas, mas a parte de desenvolvimento em si, da tecnologia, a gente tem um time, um grupo dedicado a isso. E eles fazem esse monitoramento, aí é API ligada a tribunais, enfim, aí tem toda uma parte técnica e no final a gente busca essas informações, a gente cruza com IA. Então a gente capta esses novos andamentos, a gente criou uma base de dados para alimentar essa IA, então, né, pela experiência jurídica a gente foi adaptando para conseguir traduzir, digamos assim, esse juridiquês para um vocabulário acessível, mas mantendo a precisão. A gente também não pode, né, mudar o significado daquilo na tentativa de transformar as palavras. Então, a gente
muda o vocabulário, mas a gente teve essa preocupação de manter exatamente o que aquilo quer dizer. Então, a IA busca nessa base de dados que a gente criou, faz esse cruzamento entre andamento, IA de explicação e a IA do que significa e do que vai acontecer em seguida. Então, tem inteligência artificial por trás, que hoje em dia acho que é um mecanismo, né, que todo mundo que pode usar já Sim. incorporou na rotina, no trabalho e ajuda muito. Mas é isso, eu acho que, né, talvez as pessoas pensem na inteligência artificial como um grande adversário às vezes, né? Mas é isso, é para agilizar respostas que seriam, né, demandadas por um tempo muito grande. Por exemplo, a leitura de um processo, procurar todo aquele significado para poder, então, descrever a interpretação para alguém. Então, como isso é automatizado, cria-se, então, justamente esse ambiente propício para essa aplicação, né, Maria Luísa? É isso, a gente está, na verdade, possibilitando que esses profissionais que usem essa ferramenta dediquem tempo deles para outras atividades, né? A gente está substituindo, talvez, essa coisa do atendimento, mas tem muitas outras coisas, né? Eu acho que a IA vem para somar, não para competir. Que bom. E aí vem a dúvida, né? Como é que foi incorporar, que é uma gama de termos enormes, né, para poder fazer essa tradução para quem está do outro lado lá, enquanto cliente, enquanto cidadão. O tempo dedicado a isso, né, em quanto tempo a plataforma chegou também a esse modelo ideal que já está sendo aplicado? Fábio, são mais de 3 anos nesse projeto. Então, a gente começa com ideia, aí você valida a ideia, desenvolve, aí coloca na rua, aí volta, fala, não é assim, vamos para outro caminho. Então, acho que faz parte dessa experiência aí, nesse tempo que a gente está trabalhando com o Mais Jus. Começou pensando, a princípio, em escritório de advocacia, mas logo a gente viu que a dor é das pessoas, no final, né? É pessoa física que está lá querendo saber informação. Então, a gente, no ano passado, 2024, nós ofertamos por um período de teste o Mais Jus, e em poucos meses, 3 meses e meio, assim, a gente atingiu uma quantidade de clientes muito significativa, de aproximadamente 8.000 clientes se cadastraram na plataforma. E foi um período, essa coisa do tempo, né, da energia, da dedicação, que eu fazia o atendimento dessas quase 8.000 pessoas. Como assim? A gente tem o andamento, tem a explicação, tem o e agora, e caso ainda fique dúvidas, a gente direciona para um chat que eu respondia. Então foi um período, Fábio, imagina. Claro, imagina. Mas foi de muito aprendizado, porque por mais cansativo que tenha sido, naturalmente, foi nesse momento que eu entendi qual é a dor, qual é a dúvida, o que eu precisava de fato trabalhar para atingir o nosso objetivo. Então muitas vezes a gente acha que a dúvida é muito técnica, mas na verdade a dúvida se aproxima mais de uma ansiedade, de um querer um acompanhamento mais perto. Então foi uma experiência que, a partir dos aprendizados que essa experiência me proporcionou, eu consegui ter conclusões para ajustar a rota, e hoje a gente chega a tentar parcerias com o poder público, porque a gente viu que com o poder público a gente conseguiria um alcance muito maior. Então, enxergando o perfil dessas pessoas e verdadeiramente acreditando na mudança que o Mais Jus pode gerar, o quanto pode ajudar a cada um que tem um processo, a gente pensou como que a gente consegue atingir mais gente de uma forma mais rápida e, de certa forma, facilitando ou possibilitando, de algum modo, que o poder público, com os órgãos, consiga atingir o verdadeiro acesso à justiça, que a gente fala muito isso, né? Desde que a gente entra na faculdade, a gente ouve verdadeiro acesso à justiça. Daí, assistência judiciária gratuita, defensoria pública, tudo são ferramentas para possibilitar esse acesso. Mas por que não a linguagem ser usado também como uma ferramenta? Porque às vezes a pessoa está no sistema judiciário, tem um processo andando, mas ela não entende o que está acontecendo. Exato. Então, é nessa jornada toda de muito aprendizado, muitos erros, tá? A gente pensava em ir por um caminho, a gente via, não, vamos por outro. Eu acho que faz parte desse formato de aprendizado, porque até ir para a rua, a gente tem uma ideia. Então, a gente tem que ir para a rua, precisamos testar com vocês, até o momento que a gente falou, não, realmente o produto é esse, está envelopado da forma certa, agora a gente consegue fazer a diferença. Que bom. Então, estão aí uns 3 anos aproximadamente, testando para chegar ao que nós conseguimos hoje. E, obviamente, né, podendo sempre ser aprimorado. Com certeza. Bem, uma questão fundamental para o Mais Jus também funcionar é o avanço tecnológico dentro da justiça, né, que é o processo eletrônico.
o processo de papel, que obviamente a gente já entendeu, e até a própria justiça também, né, de que a eficiência dele não é a mais atual. Então a gente teve uma evolução muito grande em relação à adoção desse tipo, né, de procedimento também aqui no Espírito Santo, e a gente vê que isso vai avançar ainda mais. Até aqui mesmo no Em Destaque a gente falou nesse ano mesmo sobre o processo judicial eletrônico. É o que fez também o Mais Jus ter essa potência, né, obviamente por causa desse background, vamos chamar assim, da própria justiça. Com certeza. Se não fosse, né, a judicialização ser automatizada, toda a justiça, hoje em dia todo processo que entra é automatizado, não existem mais aqueles processos de papel. Estava até conversando antes, né, da gravação começar, como que os processos antigos, isso é no passado recente, tá, Fábio? 6 anos, talvez. Eu vou chutar isso, né? Era tão arcaico, assim, processos antigos, eles vinham nos papéis, aí vinham em blocos, aí amarrava com barbante. Tinha um furador, né? Um furador. E às vezes o barbante era tanto, aí tinha uns carrinhos, a gente ia no fórum, e o fórum era no centro da cidade. Sim. Agora veio para a Enseada, mas antes era no centro. E era muito comum a gente ver vários carrinhos, parece aquela mochila de criança. Exatamente. Com pilhas e pilhas de processo. E aí era um problema, porque às vezes perdia processo, perdia uma folha. O risco era muito grande. O risco era muito grande. Teve caso de pessoas assaltadas com o processo e até juntar tudo novamente, retomar. Enfim, era uma questão que felizmente foi superada, né, com a ajuda da tecnologia. E a partir disso surgem várias possibilidades de novas ferramentas, como o Mais Jus, mas que está ancorado nessa tecnologia. Se os processos fossem físicos, não teríamos como puxar os andamentos, né? Então, foi essa digitalização processual que permitiu que o Mais Jus começasse. Que bom. Então, a gente está vendo, inclusive, esse avanço. E vamos entender, então, na volta do nosso intervalo, essa aplicação. Como é que é? Eu preciso me cadastrar, o meu advogado precisa se cadastrar, e aí a gente acompanha junto. O que eu recebo? É no celular? É no computador? Essa dinâmica, então, Maria Luísa continua nos oferecendo aqui explicações para o nosso Em Destaque, até para que você também possa ter acesso e saber dessa ferramenta, poder também trazer muito mais para perto de você da sua vivência, quem sabe até profissional, mas também na sua vida, né, particular, na sua necessidade, na sua empresa, para que então esse tipo de nomenclatura fique ainda mais, né, acessível, como a gente está vendo o Mais Jus fazer. Então já já a gente volta com isso e muito mais. De volta, então, com o nosso programa Em Destaque, aqui na sua mãe da TV Sim SBT, retomando a conversa com a nossa convidada desta edição. Participa conosco e continua nessa conversa Maria Luísa Fontinelli, ela que é advogada e fundadora do Mais Jus, né, que a gente entendeu esse sistema, essa startup, depois a gente até fala mais, né, por que desse nome e tudo que ele também já trouxe nesse sistema de ganhos para quem está trazendo essa ideia para a aplicação na prática. Essa plataforma, então, que nos aproxima, principalmente, né, sobre as terminologias, né, do meio jurídico para o nosso entendimento na prática, né, cidadão que não está, obviamente, ligado ali a essa rotina, né, dos processos judiciais, principalmente. Então é uma ponte muito importante a ser construída com conhecimento de quem está na área, e essa ideia muito importante, diferenciada mesmo, que Maria Luísa está trazendo para a gente aqui no nosso Em Destaque. A gente deixou, inclusive, ali, né, depois, na saída do intervalo, aquela questão, né, como é que funciona, né? A pessoa fica com uma dúvida, essa dúvida então é esclarecida, e quais são esses termos, né, mais demandados, se a gente pode pensar assim. Primeiramente, vão saber sobre esse funcionamento, né? Eu tenho que ter o processo cadastrado, ou estar, né, em um processo, ter o número, e aí então acessar a plataforma. Aí depois a gente vai falar quem pode acessar a plataforma também de uma maneira muito mais direta. Mais uma vez, então, no sistema e com o processo, eu recebo notificações ou eu posso fazer uma busca ali por algum termo? Não, no sistema você cadastra o número do processo e a partir daí a gente monitora para você. Então, sempre que tem um novo andamento, a gente te informa. Ótimo. Então, a pessoa não precisa ficar buscando. Só ficar tranquilo que a gente faz isso por você. Então E aí, nessas movimentações que surgem os termos, né, que tiram a paciência e a tranquilidade do cidadão. Por exemplo, um termo comum, só para a gente começar e tirar, né, essa primeira chance aqui, e dar essa primeira chance de explicação para a Maria Luísa. Habeas corpus. Né? No noticiário, na imprensa, aqui na TV, a gente fala muito, né?
Habeas corpus. O que a gente pode entender por ele? Habeas corpus é a pessoa que está presa ser liberada, né? O processo continua, mas ela sai da prisão e ela pode responder o processo em casa. Tem falha em interpretação dessa palavra ainda, né, desse termo? Tem falha em todas as interpretações. Né? Fábio, eu digo assim, cada um tem que entender da área que atua. Então, quando eu vou para um médico, às vezes usa termos técnicos que eu não entendo. Por que a gente quer que uma pessoa que não seja da área do direito entenda esse tipo de termo? Então, todas as expressões jurídicas são passíveis de dúvida. É comum ter, inclusive, eu vou propor um quiz para você, para ver se o Fábio está entendendo os termos técnicos do juridiquês. Topa? Vamos tentar. Eu tentei fugir disso aqui no intervalo, mas pelo visto não deu, não. Ela pegou já o celular, então vamos ver o que vem por aí. Vamos começar fácil. Vou ficar olhando aqui para essa câmera para responder, sem olhar para ela, então. Trânsito em julgado. Trânsito em julgado é o fim daquele processo. Trânsito em julgado, fim daquele processo, porque não tem mais como a parte recorrer, então não vai mudar a decisão. Não tem como recorrer, então vamos lá. Autos conclusos ao juiz para decisão interlocutória. Vai passar por um procedimento de decisão. O juiz vai decidir alguma coisa ainda. Isso. O processo, a gente fala, está na mesa do juiz, né? Está esperando ser decidido. E decisão interlocutória é uma decisão que não é uma sentença, então não acaba com o processo, mas é uma decisão importante ali para o andamento, para o desenvolver daquele processo. Então, está na mesa do juiz, aguardando uma decisão, e nesse momento resta esperar, porque também esse é um tópico que a gente trabalha no Mais Jus, da expectativa, né? Resta esperar. Vou até virar a folha aqui para ninguém achar que eu estava lendo a folha aqui, que não tem nada disso que ela está falando ali. Vamos para o próximo. Indeferido pedido de tutela de urgência. Tem que esperar o andamento normal das coisas, que as pessoas pedem para agilizar. Aí foi indeferido, foi negado, né? Foi negado esse pedido de tutela de urgência quando tem um processo e às vezes tem aquele pedido que tem que ser avaliado antes, ou por um risco da demora, ou porque ele é muito evidente. Então, quando indefere é negar, esse pedido quer dizer que vai ter que aguardar o processo ser julgado e, ao final, o juiz vai decidir sobre aquilo. Mas foi muito bem. Foi bom, mais ou menos. Vamos para o último. Tenho mais um, pronto. Autos remetidos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos. Eu acho que tem a ver com... Não é propriamente o conceito, mas acho que alguém que tem que saber quanto vai receber daquela ação. Meio certo. Meio certo é ótimo. A contadoria é um órgão, né, e lá eles recebem os processos. Então, quando tem algum tipo de conta a ser feito, mas pode ser um valor a pagar, pode ser, por exemplo, uma atualização de uma pensão alimentícia, alguma conta, porque o processo naturalmente demora um tempo, e nisso vai tendo uns juros, uma correção monetária. Então, essa conta precisa ser verificada pela contadoria antes do próximo passo do processo, seja uma cobrança, ou seja uma expedição de um alvará, enfim. Então, você foi muito bem. Faz mais uma, o diretor botou até um formato ali melhor, diretor. Deixa ela fazer mais uma, então, nesse formato, bota lá de novo, por favor. Deixa eu achar mais um aqui. Espero que você não tenha apagado, hein, diretor. Vamos ver. Certidão emitida informando a ausência de bens penhoráveis. Acho que é o documento que alguém vai ter que vender alguma coisa para custear o que aquele processo está pensando. Ausência de bens. Ausência de bens. Quer dizer que tentaram achar bens dessa pessoa, essa pessoa está devendo, tentaram achar bens, mas não encontraram, então não vão conseguir executar aqueles bens que eles estavam procurando, e a certidão nada mais é do que realmente um documento que atesta alguma coisa ao longo do processo. Mas foi muito bem. Não, e aí, né, explicando, obviamente, né, pela carreira no jornalismo, a gente vai lidando, hora ou outra, né, com algum tema muito parecido, e a gente tem que entender na ocasião para poder também fazer uma reportagem. Então, nesse local meio privilegiado, eu consegui me dar um pouquinho melhor, né? Mas você imagina uma pessoa que não tem nenhuma vivência daquilo e ainda sofre, né, dependendo da natureza desse processo, né, com uma preocupação, né, de ser condenado ou penalizado, ou também lidar com esses prazos que a gente entende, né, da justiça pela demora ou burocracia. Inclusive,
Majus até ajuda a tirar um pouco dessa ansiedade, né? Fábio, e o tempo do trâmite do processo está fora do nosso controle. Assim como está fora do controle do advogado, está fora do controle do defensor. Porque, né, o judiciário é um órgão muito complexo que tem que passar por várias etapas. Então, infelizmente, acaba demorando. Mas o problema está em ficar 6 meses, 1 ano, sem ter uma informação. Então, é aquela sensação de que o processo está sendo cuidado, está sendo acompanhado, que nada vai passar sem você saber. Então, não tem risco de perder um prazo, de precisar comparecer a uma audiência e não ser informado. Então, o MaiJus vem com esse propósito. O processo, infelizmente, vai demorar o tempo que tem que demorar, alguns mais, outros menos. Claro que tem várias variáveis aí, complexidades diferentes. Mas o propósito é que nesse tempo você fique tranquilo de saber que alguém está olhando pelo seu processo. E qualquer informação, qualquer novidade, você vai ser comunicado. Que bom. E também entender, né, que não é só apenas uma movimentação do advogado que te representa naquele processo. Tem a movimentação interna da justiça, né? Às vezes, né, um pedido para o cartório, né, dentro do trâmite no tribunal também tem esses avisos necessários. Contadoria, né, que eu falei, o exemplo que a gente deu, contadoria. É um outro órgão que tem que, aí naturalmente, tem uma fila de processos na frente, porque a gente está falando de um volume de processos muito grande. No Brasil são mais de 80 milhões de processos. Nossa. Então, e entrando mais e mais a cada ano. Claro que agora, com a ajuda da tecnologia, inclusive ano passado foi um ano histórico para o judiciário, porque a gente conseguiu tirar mais processos do que entrar. Então, o saldo foi positivo, na verdade negativo, né? Assim, entrou menos do que saiu no sentido de ter sido resolvido, mas ainda assim é um volume muito grande. E a tecnologia está aí para ajudar nesse aumento da produtividade dos envolvidos. Sim. Então, a gente tem tecnologia, né, cada vez mais presente, mas o judiciário, enfim, nós temos uma população muito grande, uma população que judicializa muito. Nesse espaço também entra muito aquele discurso de tentar resolver problemas, né, de outras formas, métodos alternativos de resolução de conflitos, enfim, que são muito bem-vindos para tentar diminuir esse volume enorme de processos que existem no judiciário brasileiro, mas claro que com esse volume o ritmo do processo vai demorar, né? É muito grande, é muita demanda. Tomara que a gente chegue a um equilíbrio melhor sobre isso também, né? Mais informação, pelo visto, já temos uma solução muito importante. E tão importante que já chamou até atenção em outros níveis, não da justiça, mas da aplicação de recursos para a ferramenta ser aprimorada, melhorada e ainda mais, né, ficar robusta, que foi uma aplicação feita pelo FUNSES, que é o Fundo Soberano do Espírito Santo, né? Por isso que tem que chamar também, né, MaiJus de startup. Isso. Né? Explica pra gente essa aplicação, então, Maria Luísa. Olha, a gente passou por 2 processos no FUNSES, né, que é o Fundo Soberano, inclusive em parênteses, né, reconhecer o trabalho que eles realizam, porque em outros estados não existe esse fundo. Então, o Espírito Santo é pioneiro nisso, é um recurso que eles disponibilizam para startups locais, né, sede da empresa tem que ser aqui no nosso estado, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento de tecnologia dos empreendedores do estado. Então, é uma iniciativa valorosa e a gente passou por 2 etapas. Primeiro foi a aceleração digital. Então, foi um espaço com muitas mentorias, muito próximo, né, que eu digo que a jornada empreendedora, aprendizado constante e um tanto até solitária, porque você vai tentando, errando, se frustrando, aí tenta de novo e acerta. Então, o FUNSES tem esse objetivo desse acompanhamento para os empreendedores que são acompanhados, né, por eles. Sim, sim. E depois dessa primeira etapa que a gente passou, a gente foi para um outro momento, que é a aceleração com investimento. Então, eles fizeram um aporte no MaiJus de R$300 mil, que a gente está usando para desenvolver mais tecnologia. Então, é uma ajuda, né, muito bem-vinda, esse reconhecimento por parte do Estado. Aí tem todo um processo de análise de empresas, de documentação, de várias conversas, enfim. É um processo muito sério, um trabalho maravilhoso que o Fundo Soberano faz. Excelente. E para deixar claro, né, como eu também estava falando depois do primeiro bloco, né, para todo esse andamento e esse serviço ter essa disposição toda, a gente precisa da adesão, obviamente, né, que os órgãos públicos validem o acesso, né, do aplicativo, da tecnologia aos processos dentro daquele trâmite que a gente já tinha entendido, né, do processo judicial. Esse passo é fundamental para tudo isso acontecer, obviamente pelas regras e o sigilo das informações ali trabalhadas, né? Sim.
A gente está tentando essa aproximação com órgãos públicos, né, como eu mencionei, para conseguir atingir o maior número de pessoas possíveis. Imagino que todos que sejam assistidos, por exemplo, por uma defensoria consigam esse acesso, ou as pessoas que têm processos naquele estado consigam ter acesso às informações, né, via parceria do Tribunal de Justiça. Então, aqui a gente está se movimentando para conseguir fazer essas parcerias, para que o Mais Jus chegue até você de uma forma facilitada, que você consiga, né, acompanhar o seu processo de uma forma leve. E, a princípio, a gente tenta fazer sem custo para o cidadão, fazendo via essas parcerias. É isso então, Maria Luísa, acho que a gente teve essa oportunidade de conhecer tudo muito profundamente com você. Obviamente que tudo isso está em constante transformação, como você disse, na transformação de aprimoramento, obviamente, o melhoramento e até expansão. Mas antes da gente terminar, você considera que Mais Jus pode ser uma ferramenta até de uso em nível nacional? Com certeza. Eu acho que a gente tem um mercado que verdadeiramente necessita dessa ferramenta e é uma ferramenta que garante o verdadeiro acesso à justiça. Então, quanto mais pessoas nós conseguimos atingir e abraçar com essa ideia, eu acho que mais ganha o judiciário e mais ganha o cidadão. Excelente. E com esse DNA capixaba, né, que a gente adora que tenha e dá aqui o espaço para que apareça realmente, acho que isso é muito louvável. É um trabalho realmente assim de um cunho que pode parecer, obviamente, né, simples ou que a gente tenha uma questão ali que era de interpretação, mas olha a diferença, né? A Maria Luísa estava até falando aqui fora do intervalo, como que as pessoas, né, envolvidas em processos têm tamanhas demandas e às vezes nem tão nítidas assim, e com o uso da ferramenta que ela mesma disse, né, que acompanhou logo no início da validação, né, foi vendo que as dores são muito outras e diversas até, e que isso então agora, com esse aprimoramento, pode então trazer a transformação que a gente quer que também a justiça tenha, mas que o cidadão na outra ponta tenha ainda mais, falando não só de agilidade, mas de compreensão, né, de tudo isso que está à disposição da população, que é essa ferramenta tão importante até para a democracia, né? Acho que é muito importante. Parabéns por tudo, viu? Obrigada pelo convite, pela oportunidade de explicar sobre a plataforma Mais Jus para vocês. E outras tantas, né, modelagens que podem surgir disso. Obviamente as ideias não param, né? A gente vai ter o tempo necessário até para conversar ainda mais e, obviamente, dos avanços disso tudo. Maria Luísa, muito obrigado mesmo. Parabéns. Eu que agradeço. Obrigada. Um bom dia também, viu? Obrigada. Vamos sair então desse programa, né, muito mais informados e já raciocinando muito mais em relação a essa aplicação, essa facilidade para nos aproximar, né, desse linguajar que talvez não seja o seu, não é o meu, mas a gente ali, né, para ter assertividade, já tem um sistema e pessoas liderando isso aqui no Espírito Santo para nos trazer essa melhoria e avanço. Obrigado pela sua audiência, fique conosco no nosso próximo programa que volta sempre na sua manhã da TV Sim. Até a próxima.